Olá, sétimos anos, tudo bom? Então, o tema de vocês para a prova foi um tema muito interessante, né? É um tema assim que nos traz muito essa reflexão sobre a reforma contra a reforma, sobre os absolutismos que estão acontecendo naquele momento na Europa. Então, o que levou à reforma? Em primeiro lugar, nós temos que entender que Martinho Lutero não queria reforma. Martinho Lutero queria que a própria igreja colocasse a mão na consciência, revisse alguns conceitos que estavam acontecendo. Por ele ser um homem muito estudioso, né, Martinho Lutero, não só Martinho Lutero, outros tantos homens, mas Martinho Lutero foi o cara que mais se destacou nisso tudo. E Martinho Lutero ele traz à baila vários assuntos e uma das questões mais importantes foi as 95 teses. Uma das coisas que ele mais criticou foi a venda de indulgência. Então tem todo esse processo. Então a prova de vocês, a avaliação de vocês, a P2, falou muito sobre isso, né? Falou sobre esse regime, né? O protestantismo na Europa. Falou também sobre as questões, também eu estou observando aqui sobre o calvinismo. E o calvinismo, João Calvino, traz uma doutrina até mais rigorosa que o próprio Martinho Lutero, quando ele diz assim, se você não trabalha, você não come. Então, para ele, tudo tinha a ver muito com a questão mesmo, se você trabalha, você é um cara abençoado. Então, a doutrina calvinista era uma doutrina muito elevada, até mesmo contra os dogmas da igreja, principalmente a favor da riqueza. Aí nós vamos ter outro, como presbiterianos, puritanos, né? E quando a igreja observa toda essa questão que está se passando pela Europa, está se perdendo muitas questões, ela faz uma contra-reforma, né? Então, professor, você deve ter falado muito sobre essas questões da reforma e contra-reforma. A Europa inteira precisou dessa questão, por quê? Porque até então nós tínhamos uma única igreja cristã que estava dominando tudo e a todos, porque as pessoas já tinham medo da igreja. As pessoas não tinham mais nem respeito, mas era o medo que as pessoas tinham da própria igreja. E aí quando Martinho Lutero surge com a ideia, né, e vai para os concílios, né, vai para Augsburgo e assim por diante, nós vamos ver que essa igreja também revê os seus conceitos. Não podemos esquecer que a igreja passou por um processo muito grande na questão onde que ela se enriquece muito fácil, vamos dizer assim, na base do medo mesmo, na base da exploração. E aí a gente vê que essa igreja precisou trazer alguns modos importantes. Importante salientar a todos. Nós estamos falando de um processo histórico. Não se está se falando de igreja nenhuma agora nesse momento. Tanto é porque que cada um vai trazer o seu entendimento, a sua ideia agora, certo? Então, por exemplo, naquele período nunca se pôde imaginar a questão do divórcio. E um cara lá na Inglaterra, quando ele se divorcia e o Papa não concede o divórcio, ele cria a igreja dele, que é a igreja anglicana. A gente vai ver muito sobre essa questão também. Então, outra questão importante entender que o anglicanismo é as mesmas práticas católicas, é a mesma coisa, mas o chefe da igreja aqui é o próprio monarca, né? Nesse momento seria o rei, né? Henrique VIII. Tá? Outra questão também importante dentro disso, que os impostos eram muito elevados, né, pela própria igreja. Então, onde que muitas dessas questões foram levadas à tona e muitas pessoas começaram agora a ter uma opção para buscar a Deus, a ter uma opção para até mesmo não mais
aceitar aqueles dogmas impostos, já que agora nós temos uma outra igreja para que a gente pudesse buscar a Deus. Então, a prova que eu estava observando, que a professora montou para vocês, é uma prova muito bem feita, gostei da prova, né? É um assunto polêmico, mas é um assunto que tem que ser discutido, sim. Não podemos dizer que não podemos discutir, tá, gente? Eu vou deixar lá para vocês, na nossa plataforma, a correção da prova e essa minha pequena fala para vocês. Abraço para vocês, até nas próximas aulas, tá? Tchau, tchau.